Atenção, senhores, futuros segundos oficiais de máquinas. Bem-vindos a bordo. Eu sou o chefe de máquinas e aqui do meu lado, o imediato. Olha, o que a gente vai ver aqui hoje não é só teoria para passar em prova do Ciaba. Isso aqui é o conhecimento que lá fora separa uma viagem tranquila de uma baita emergência no meio do Atlântico. Vamos começar? Escutem bem, o chefe aqui vai falar uma coisa uma vez só. Esqueçam as fórmulas por um minuto. Estabilidade, no fundo, é sentir o navio adernar e ter a certeza, sem precisar olhar para um computador, de que ele vai voltar para o prumo. É o que garante que todo mundo aqui volte para casa em segurança. É o passaporte de vocês. Bom, nosso plano de navegação para hoje então é o seguinte. Primeiro a gente vai ver seu bilhete de volta, que são as leis da física que mantêm a gente flutuando. Depois, vamos aprender a pesar um gigante, usando a terminologia certa para o peso do navio. Em seguida, a carteira do navio, para entender como esse peso vira dinheiro. Aí a gente bota a mão na massa com matemática na prancheta, resolvendo um exercício prático. E para fechar, a cota zero, uma dica de ouro do chefe. Vamos zarpar? Certo, tudo começa aqui, na física pura. Mas não aquela do laboratório, com ar-condicionado. É a física que a gente sente vibrando na chapa do assoalho da praça de máquinas. Pensem só como isso está no nosso dia a dia. A inércia, a primeira lei, é quando o telégrafo vai para para-máquinas e aquele gigante de aço continua, teimoso, avançando por metros e metros. A força, a segunda lei, é o que vocês fazem no motor, é o torque que a gente aplica para mover milhares de toneladas. E a ação e reação, a terceira lei, essa é a essência do nosso trabalho. O hélice não puxa o navio, ele empurra uma massa de água absurda para trás e a água, por reação, empurra o navio para frente. Simples e brutal. E o que impede esse monstro todo de ir para o fundo? Arquimedes. A água faz uma força para cima, que a gente chama de empuxo. Pensem no empuxo como se fosse o alicerce do navio. Para ele flutuar, a regra é uma só e não tem negociação. O peso total, que a gente chama de P, tem que ser exatamente igual à força do empuxo, o E. Se o empuxo for menor, já era, o navio afunda. Se for maior, bom, o navio ainda não voa, né? Certo. Entendida a física, vamos para o vocabulário. Como é que a gente pesa uma coisa que não cabe em balança nenhuma? Simples, a gente mede a quantidade de água que ele joga para o lado. A palavra-chave aqui, pessoal, é deslocamento, que a gente representa pela letra grega delta. É só o nosso jeito de falar do peso total do navio em toneladas. Ou seja, se um navio desloca 10.000 toneladas, significa que ele pesa 10.000 toneladas. E para flutuar, ele precisa empurrar exatas 10.000 toneladas de água. Simples assim. Pensem no deslocamento leve, o ΔL, como comprar um carro zero na concessionária. Ele tem o chassi, o motor, os bancos, mas não tem gasolina, não tem motorista, não tem bagagem. É o peso do navio pelado, recém-saído do estaleiro. É um valor fixo que não muda. O esqueleto de aço, as máquinas, os acabamentos, não entra aqui nada que a gente consome ou que dá lucro. Agora, o deslocamento atual, ou ΔA, é o contrário. Ele é uma fato instantânea do peso do navio neste exato momento. É um número que muda o tempo todo. Cada hora que o motor queima combustível, ele diminui. Cada tanque de lastro que a gente enche, ele aumenta. É o peso real do navio a qualquer hora do dia ou da noite durante a viagem. E por fim, o deslocamento carregado, o ΔC. Senhores, essa é a nossa linha vermelha. É o peso máximo que os engenheiros calcularam para o navio flutuar em segurança. Quando a gente atinge o delta carregado, significa que o navio chegou na sua marca de borda livre mínima, a famosa marca de Plimsoll. Passar disso não é só errado, é ilegal e perigosíssimo. Para o armador é a meta comercial. Para a gente, é o muro de segurança que nunca, jamais, pode ser ultrapassado. Então, o importante é entender esse fluxo, ok? A gente parte de um peso fixo, que é o navio vazio, o delta leve. Durante a viagem, a gente gerencia um peso que varia o tempo todo, o delta atual. E a gente tem um limite final, que também é fixo, o delta carregado, que é a nossa fronteira de segurança. O nosso trabalho é garantir que o delta atual fique sempre abaixo do delta carregado. Beleza, já sabemos como pesar o navio. Agora vamos falar do que paga as contas. Um navio mercante existe para uma coisa: transportar peso e gerar receita. É aqui que entra o conceito de Port Deadweight. O porte bruto, ou TPB, é a capacidade total de carga que o navio aguenta. Pensem na caçamba de um caminhão. É todo o peso que cabe ali dentro. Matematicamente, é bem simples. É só pegar o peso máximo que o navio pode ter, o delta carregado, e diminuir o peso dele vazio, o delta leve. É tudo que a gente pode colocar a bordo que não seja o próprio aço do navio.
Só que tem um detalhe, nem tudo que a gente embarca dá lucro. O porte operacional é o peso de tudo que a gente precisa para a viagem acontecer, mas que não paga frete. É o peso do combustível, do óleo lubrificante, da água doce, da comida, da tripulação e das bagagens. Isso aqui é custo, é peso que ocupa um espaço precioso na nossa capacidade total. E o que sobra? O porte líquido. É para isso que a Marinha Mercante existe, pessoal. É a capacidade de carga útil, o peso que realmente vai gerar receita. Ou seja, é o porte bruto menos todos os nossos custos em peso do porte operacional. Nosso objetivo sempre é maximizar esse porte líquido, consumindo o mínimo necessário de TPO, claro, com segurança. Certo, senhores. Chega de teoria. Vamos sujar as mãos um pouco com um exercício prático. Peguem a prancheta aí. Olhando para esse monte de dado aí, pode até parecer complicado, mas não é. O segredo não é decorar fórmula, é organização. É saber colocar cada peso na sua devida caixa. É só se perguntar, isso aqui é carga para vender? É suprimento para a máquina rodar? Ou é o metal do próprio navio? Vamos organizar isso juntos? Vamos lá, primeiro passo, calcular o nosso porte bruto, o TPB. A fórmula é aquela que a gente viu, delta carregado menos o delta leve. Pegando os dados do problema, 18.900 toneladas de delta carregado menos 7.800 de delta leve. O resultado? Nosso porte bruto é de 11.100 toneladas. Essa é a capacidade total da nossa caçamba. Agora, um conceito mais do dia a dia, o porte comerciável. Ele basicamente responde à pergunta que o armador e o afretador fazem o tempo todo. E aí, ainda cabe mais carga paga nesse navio? É o espaço que a gente ainda tem para vender. Então vamos calcular isso. Passo 1. Primeiro a gente tem que achar o porte líquido. Para isso a gente pega o porte bruto que acabamos de calcular, 11.100 toneladas, e subtrai o TPO, o porte operacional. Somando todos os itens de custo que estão na prancheta, combustível, tripulação, lastro, água, rancho e lubrificante, a gente chega em 2.500 toneladas de TPO. Isso nos dá um porte líquido de 8.600 toneladas. Agora o passo 2, achar o porte comerciável. O exercício diz que a gente já tem 5.000 toneladas de carga a bordo. Então é só pegar o nosso porte líquido e tirar essa carga. Resultado, ainda podemos embarcar 3.600 toneladas de carga paga. Esse é o nosso porte comerciável. E para a gente fechar, uma última dica técnica, e essa é fundamental, vai ser a base para todos os cálculos de estabilidade que vocês vão fazer na carreira. Todo cálculo precisa de um ponto de partida, de um marco zero. No navio, para todas as medidas verticais, esse marco é o plano de base. E aqui está o pulo do gato. Ele é uma linha que passa pela quilha, sim, mas é por dentro da estrutura do navio. É o chão zero da construção. O calado, o pontal, tudo é medido a partir desse plano. Entender isso é crucial. E para levar para a vida, guardem isso. O calado, que é a distância da linha d'água até a quilha, é a sua realidade de trabalho. Ele muda a cada container que embarca, a cada tanque de óleo que se consome. Já a borda livre, que é a parte do casco que fica para fora d'água, essa é sua margem de segurança. Uma coisa é dinâmica, a outra é o seu seguro de vida a bordo. Para terminar, fica a pergunta. O Loadcator, o computador de bordo, ele vai cuspir todos esses números aí para vocês prontinhos. Mas a verdadeira sabedoria de um oficial, de um chefe, não está em saber ler a tela. Está em olhar para o balanço do navio no mar, ouvir o casco trabalhar e entender o que ele está te dizendo. O software te dá o dado. A interpretação, essa é com vocês. Dispensados.